Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL desse início de semana, nosso episódio tradicional. Lembrando pra você que de repente começou a acompanhar meu trabalho agora, durante a temporada da NFL a gente tem mais podcasts, durante a off-season a gente tem esse episódio aberto sobre a NFL e um fechado pra apoiadores, falando bastante de futebol americano, mas durante a temporada a gente tem mais episódios aí. A gente continua no pique off-season. Vou conversar aqui com meu amigo Lucas Vital, do @quarterbackruim. A gente fala de alguns tópicos aí recentes, por exemplo, é a off-season mais parada da NFL nos últimos anos? Quais jogadores a gente acredita que darão um salto de qualidade nessa temporada? E seguiremos na nossa série Top 5 por posição. Faremos Top 5 Defensive Tackles, né? Jogadores ali no interior da linha defensiva. A gente tem linebacker e cornerback ainda, linebacker e safety para serem feitos nos próximos 2 episódios. E sem ser nesse próximo domingo, o outro, deixa eu ver até que dia do mês que é, vou passar direitinho para vocês, dia 9 de julho, top 32 quarterbacks titulares na liga atualmente, o Super Bowl da off-season da NFL aqui no podcast Cara dos Esportes. Como eu falei, Lucas Vital aqui com a gente. Já vou passar a bola pra ele, mas já jogando um tópico dos programas de hoje no peito dele. Vamos ver se ele domina e sai jogando. Ou melhor, faz a recepção e conquista jardas após a recepção. Vamos seguir o tema aqui. É a off-season mais parada da NFL nos últimos anos, Lucas? Fala, Gabriel. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Cara, quando você me mandou que essa era uma das pautas, eu fui dar uma pesquisada. Eu tenho a página lá, o QB Ruim, faz mais ou menos uns 3 anos agora. E de memória eu falei, parece. Eu não sei porquê, mas parece ser. Por que será? E eu fui dar uma olhada, e pelo menos desde 2019, eu acho que essa é a off-season com menos coisas espaçadas durante o período dela, desde pelo menos 2019. Porque, tipo, fui dar uma olhada, 2019 teve um monte de coisa na off-season de 2019. Teve um monte de troca, o Odell Beckham foi trocado, depois o Dee Ford foi trocado, o Robert Quinn foi trocado, ainda jogadores na época que eles ainda estavam mais no auge deles ali. E isso não aconteceu tudo em março, no começo ali, aconteceu tipo abril, maio. A mesma coisa, 2020 o Tom Brady saiu dos Patriots, então já é o suficiente. A off-season de 2020 ali isso já é o suficiente para ter sido pra uma garantir off-season extremamente memorável. Ano passado o Tyreek Hill foi trocado, o ano anterior a esse o Matt Stafford foi trocado. Então, quando você começa a dar uma olhada, muitas coisas que aconteceram nessa off-season aconteceram muito em cima, aconteceram ali nas 2 primeiras semanas de março. E eu acho que isso acabou minando um pouco o conteúdo, sabe? A única novela que a gente tem hoje ainda é a do DeAndre Hopkins. E, honestamente, parece que ele vai para New England ou para Tennessee, baseado nas visitas que ele fez e no que tá acontecendo. Então, eu acho que, por ter tudo acontecido muito cedo, teve aquela explosão de pauta, e aí depois... E agora? Acabou o draft e agora? A gente vai esperar os caras falarem que o 5º wide receiver dos Texans tá tendo o melhor training camp da vida dele e que pode ser um candidato a breakout pra esse ano. É esse o próximo tópico que a gente espera. Eu concordo. E, assim, eu acredito que as últimas off-seasons foram fora da curva da NFL. Não que essa parece que voltou à normalidade, porque o que a gente falava antes desse período era que, por exemplo, a NBA tem uma off-season mais divertida do que a NFL, porque acontecem mais trocas, jogadores se movimentam mais, estrelas se movimentam mais. Nas últimas off-seasons, 2, 3 off-seasons, a gente tem visto mais trocas, tem notícias grandes. Por exemplo, 2019 teve a aposentadoria do Andrew Luck, que foi literalmente o primeiro podcast Cara dos Esportes, né? Depois que eu saí do FA hoje, criei o Cara dos Esportes. E não é coincidência o fato desses 3 anos terem sido mais movimentados, porque era um fim de ciclo desses grandes quarterbacks, né? Então, teve a aposentadoria do Drew Brees, do Big Ben, do Eli, do Philip Rivers. A gente teve o Stafford sendo trocado, a gente teve o Brady, como você falou, saindo dos Patriots, indo pros Bucks. Aposenta? Não, vai voltar mais um ano.
Aaron Rodgers aposenta, vai continuar nos Packers, vai pros Jets. Não, vai ficar mais um ano. E aí depois ele vai pro New York Jets. Matt Ryan deixa o Atlanta Falcons, vai pro Indianapolis Colts. Então, teve muita movimentação nessas últimas off-seasons, porque são caras em reta final ali pra jogar 1-2 anos, times querendo reconstruir. E o que move mesmo as notícias são os quarterbacks, né? E por isso que eu acho que a sensação é que foram muito movimentadas essas off-seasons, né? Porque esses caras se movimentaram muito mais do que o normal, né? E teve trocas, como você falou, por exemplo, o Tyreek Hill e o Davante Adams, né? Na mesma off-season. E a situação do Aaron Rodgers e do Lamar Jackson foram resolvidas cedo, né? Cedo demais. Nessa off-season. E que basicamente era o que iria carregar essa nossa off-season. E eu até tava pensando, eu acho que eu só gravei um podcast emergencial nessa off-season de NFL, que foi quando a troca do Aaron Rodgers pro New York Jets foi acertada. Não lembro mais de nenhum. Eu acho que quando saiu a renovação do Lamar, eu não lembro se teve podcast emergencial ou se era um dia que eu já iria gravar um podcast e aí eu incluí nesse podcast. Mas no máximo 2 podcasts emergenciais, né? E nas últimas off-seasons foram muito, muito mais, né? Então, a minha sensação, eu que acompanho a NFL já há bastante tempo, é que a gente meio que voltou à norma das off-seasons da NFL antes, e os pontos fora da curva foram os últimos 3 anos, eu diria. Até porque os times, na NFL, eles precisam de muito mais de estabilidade. Na NBA, obviamente, que tem ali toda uma questão tática e técnica, isso se prova cada vez mais verdade com o passar dos anos, mas na NFL é um playbook novo, é um coaching staff novo para jogadores novos. Os caras não querem ter um mês com um jogador dentro do prédio. Então é de fato um pouco mais complicado esperar que essas notícias se estendam muito, porque a não ser que seja um nome que tem aquele peso e, como você disse, essa questão do fim de ciclo carregou esses nomes um pouco, as organizações têm como norma ter o cara dentro do prédio o máximo de tempo possível, porque ele não vai aprender um playbook em um mês, ele não vai aprender um playbook em 2, às vezes sim, mas é muito grande. Então eu acho que eu concordo contigo, mas foi um exercício muito interessante dar uma olhada nas últimas off-seasons. Lembrei que a gente teve aí no draft do ano passado o A.J. Brown e o Marquise Brown sendo trocados durante o draft, ali nas escolhas. E que, por mais que essa troca tenha sido naquele momento, é uma coisa que vira pauta pro resto da off-season. Como vai ser o ataque dos Eagles com o A.J. Brown agora? O Marquise Brown, que faltava pros Cardinals, conseguir dar um pulo a mais. Então é um splash muito grande que passa por muito tempo. Mesma coisa com a troca do Tyreek Hill. E esse ano a gente não teve muito isso. Verdade, concordo. Vamos seguir agora, vamos falar dos jogadores que a gente acredita que darão um salto de qualidade em 2023, né? Que é aquele cara que tá ali num certo nível e que a gente acredita que pode se tornar uma estrela, né? Na temporada. De nomes conhecidos ou não, eu já passei os meus nomes pro Lucas, ele me passou os deles. Antes, lembrar que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, em todo tipo de aposta. Eu sei que NFL e NBA não tá rolando, mas já tem algumas futuras de NFL. Você pode apostar em qualquer esporte, futebol, enfim, que você... A maioria dos esportes estão lá. Crie sua conta utilizando meu link que tá na descrição, uma forma de você ajudar o podcast. Dado o recado, qual o primeiro jogador que... Aliás, antes disso, Lucas. Eu tentei pensar em alguns nomes diferentes, e você também pensou nos nomes bem diferentes, né? Eu achei que você ia escolher esse jogador, e talvez você tenha achado que eu ia escolher esse jogador, e acabou que nenhum de nós dois o colocamos. Trevor Lawrence. A minha questão com o Trevor Lawrence é que eu já acho ele um quarterback muito bom. Então eu não sei o tamanho do salto que ele pode dar, mas eu acho que é um nome que muita gente vai pensar, e eu coloquei na imagem do podcast justamente para criar essa confusão. Mas acho que vale a pena citar que, eu não sei qual foi o seu raciocínio, tô curioso para saber, mas eu pensei, Lucas deve pegar, e a minha dúvida é que ele já parte de um nível bem alto. Então, se ele dar um salto pra ser um dos maiores saltos da NFL, o cara tem que ser o quê? MVP? Algo do tipo, né? Então, qual foi o seu raciocínio com ele? Eu acho que o próximo passo do Trevor Lawrence é, tipo,
um passo muito grande para ele poder ser um breakout player. Foi o que você falou, ele teria que ser MVP da temporada, porque para mim, ele já foi um dos 5 a 7 melhores quarterbacks da NFL no passado. Então, além disso, é disputar com uma muito lá em cima. E eu pensei nele, eu gosto muito do Trevor Lawrence, mas eu acredito que é muito mais uma questão de eu ver o ataque do Jacksonville Jaguars melhorando por ter um pouco mais de tempo do Doug Peterson lá, do que de fato eu ver uma melhora dele como jogador, porque eu já vejo tudo que eu queria ver nele, eu acho que agora é só ampliar. Então eu acho que foi um raciocínio muito parecido, foi tipo, o próximo passo é ser MVP, o próximo passo é ganhar um Super Bowl. Eu vou realmente prever aqui que o Trevor Lawrence vai vencer o MVP numa liga com tantos outros quarterbacks, então eu achei que valia a pena dar uma olhada em nomes um pouco mais fora da norma, assim, porque pra mim ele já é um baita quarterback, foi exatamente a mesma coisa que eu pensei. Qual o primeiro nome que você destacou aí? Eu falei lá no QB Ruim que eu tinha escolhido um nome clubista, um nome de um rival e um nome de um time que ninguém tá falando direito. Eu vou começar pelo clubista porque não vou perder minhas oportunidades de falar do meu time aqui, que é o Charles Omenihu lá, que veio de São Francisco na Free Agency pra Kansas City, é um edge. Ele começou a carreira ali nos Texans, foi pros 49ers ano passado, e esse ano veio pra Kansas City num contrato que eu achei bem legal. E basicamente a minha ideia aqui é que nos 49ers ele era visto um pouco mais como um cara um pouco mais de rotação, e eu sei que os 49ers queriam que ele tivesse ficado, porque ele tem as características físicas para ser um grande edge na NFL, e no Kansas City Chiefs ele não vai precisar ser o cara, porque a gente tem o Chris Jones na linha defensiva. Então, entre ele e o George Karlaftis, que é o nosso calouro do ano passado, que teve uma temporada boa, e o Félix Udona Aduzoki lá, que acabou de ser draftado também, ele é o cara mais polido do grupo de edges, principalmente com a saída do Frank Clark. Ele vem para ser essa visão um pouco mais veterana, apesar de ainda ser um jogador jovem. Então eu acredito que não sendo ele o cara que vai ser dobrado em todas as jogadas, porque vai ser o Chris Jones, e tendo um papel um pouco maior numa linha defensiva, numa defesa, cujo coordenador defensivo já é tão agressivo quanto o Steve Spagnuolo a tempestade perfeita para ele ter uma melhor temporada da carreira dele, o que eu acho que seria extremamente interessante ali. E é um cara que eu tô ansioso para ver ele tendo um snap ali pelo Kansas City Chiefs, desde que falaram que ele ia ser a contratação para Edge ali na linha defensiva. Então, tô muito animado e eu acho que é um cara que dá para ficar de olho sim, para ter uma temporada interessante ano que vem. Concordo com tudo que você disse, não tem muito a acrescentar, apenas que você falou do Frank Clark, né? Ele jogou 591 snaps na temporada regular passada, né? Então, esses snaps precisam ir pra algum lugar. E eu acho que ele é um bom candidato. É um cara que... Não ficaria surpreso, acho que 12 sacks é uma previsão que não cairia da cadeira se ele conseguisse? Não, com certeza também não. Eu tava nessa vibe, eu tava entre 10 a 12. Eu acho que é algo atingível pra ele, principalmente considerando a evolução da defesa que a gente viu no final do ano passado. Eu acho que é algo que ele pode ser um jogador plug and play ali e fazer esse trabalho que o Clark fazia. 12 sacks, 70 pressões ali, eu acho que com o volume que ele vai ter... O George Karlaftis, um cara que ficou muito em campo, né? Com um calouro, ele jogou muito snap a temporada inteira, só que eu concordo com você, ele não tem esse upside que ele é um pouco mais, sei lá, operário da bola. Eu tenho usado bastante esse termo, operário da bola, nos meus podcasts. Ele é bruto. Ele é bruto. Ele é meio assim mesmo. O meu primeiro aqui na minha lista, e vocês sabem, eu não tô há muito tempo fazendo podcast, eu sei que vocês querem ouvir de quarterback. E, assim, eu admiro o Luca de botar um edge rusher. Tem um edge rusher aqui na minha lista também. Mas vamos ser sinceros, o público quer saber de quarterback, wide receiver e os caras que estão no fantasy football, né? Eu botei o Kenny Pickett, quarterback do Pittsburgh Steelers. Um número, assim, eu tinha a sensação que o Kenny Pickett, ele jogou bem a reta final da temporada. Eu lembro de ver alguns jogos dos Steelers e pensar, o Kenny Pickett claramente evoluiu. E aí eu fui pesquisar ali como é que estavam os números dele na reta final da temporada. Entre todos os quarterbacks, não só calouros, todos os quarterbacks, o Kenny Pickett teve a terceira melhor nota no Pro Football Focus
depois da semana do Dia de Ação de Graças, né? Que é o último domingo. Ou seja, mês de dezembro, início de janeiro. Eu achei que o Kenny Pickett começou aquela coisa tradicional do jogo desacelerar um pouco pro quarterback, começou a processar um pouco melhor, a gente começou a ver ele fazer mais jogadas, que ele é um quarterback bem móvel, e eu gostei do que eu vi do Kenny Pickett, e eu acho que a gente vai ver os Steelers com uma linha ofensiva mais sólida, corpo de recebedores ali um pouco mais... um ano mais velho, né, mais entrosado, né, que eu acho que é uma coisa que importa muito, né, pra recebedores e o seu quarterback. Não mudou o coordenador ofensivo, que eu acho que é um problema, que eu não sou fã do Matt Canada, mas eu acho que o Kenny Pickett, talvez, assim, tem saltos e saltos, né, não tô dizendo que, o Kenny Pickett bota um dinheiro nele pra ser MVP da NFL, não é isso que eu tô falando. Mas é um cara que eu não ficaria surpreso se, sei lá, a gente passasse depois da próxima temporada, a gente fala, pô, será que o Kenny Pickett é um dos 15 melhores quarterbacks da NFL? Será que ele tá na metade de cima desse ranking? O que certamente ele não foi, levando a temporada dele de calor como um todo. Então eu acho que ele é um cara que pode dar um salto bem interessante nessa segunda temporada dele. Kenny Pickett é o cara que você colocou na sua lista que eu achei que eu ia colocar na minha. Antes, quando você me falou, separa, eu tava pensando aqui, eu falei, pô, vou colocar o Kenny Pickett. Ainda bem que eu mandei antes. Sim, que bom que você mandou antes, porque ele tava na minha lista. E assim, por muitos dos mesmos motivos que você falou, a única coisa que eu acrescentaria é que agora ele vai ter uma intertemporada inteira dele, né? Porque ele não teve isso ano passado, ele não era o QB1, mas aquela história... Eu acho que a gente conversou sobre isso aqui, sobre algum quarterback, em alguma das outras vezes que eu vim como convidado, de tipo, é inevitável que esse cara eventualmente vai virar o QB titular do time. E o Kenny Pickett foi isso, a gente não vai deixar ele titular porque a gente não quer queimar um calouro, mas uma hora vai ser ele. E normalmente a semana do Dia de Ação de Graças é ali a linha final ali, dali pra frente provavelmente vai ser o calor que os caras acabaram de draftar. Então eu gostei muito dele. Teve algum jogo dele no fim da temporada que eu lembro de ter assistido e falado, caramba, não parece o mesmo Kenny Pickett das primeiras semanas aqui. Ele parecia bem confiante no que ele estava fazendo, que pra mim é extremamente importante para um quarterback. Não tô fazendo essa comparação, pelo amor de Deus, mas eu senti uma vibe um pouquinho... meio absurdo aqui, um pouquinho Joe Burrow, quando eu vi ele em alguns lances, alguns snaps, de um cara que tá confortável no que ele tá fazendo, calmo, sabe? Não parecia nem um pouco desesperado, bem sinceramente ali, sabendo qual era a progressão e qual era o próximo passo. Então, eu gostei muito, eu espero muitas coisas do Kenny Pickett, do Luvinha, adoro esse apelido também, apelido forte demais, e eu gosto muito do ataque dos Steelers, menos do Matt Canada. Luvinha é o Kenny Pickett ou Gary Payton II, né? Há controvérsias, porque eu lembro que rolou um tempo atrás uma conversa que o Jamoran tinha inventado o Greedy, que enfureceu os fãs de NFL aqui no Brasil, e se você começar a chamar o Kenny Pickett de Luvinha, aí o pessoal da NBA vai ficar puto e vai falar, não, é o Gary Payton II, né? É luvinha, porque só pro pessoal da NBA que estiver ouvindo, é muito raro um quarterback usar a luva na mão que ele lança a bola. E o Kenny Pickett tem uma mão menor, a mão dele é meio pequena, então ele usa pra mão dele ficar um pouquinho maior, ter um grip melhor ali na bola na hora de lançar. E aí, lá nos Estados Unidos chamam ele de Kenny Two Gloves, porque ele usa a luva nas duas mãos. E aí aqui, um apelido que eu, luvinha aí pra dar aquela brasileirada no negócio. Mas pode ser o Gary Payton II também, porque faz sentido considerando o pai dele, né? O The Glove. Teddy Bridgewater é outro quarterback que usa luva o tempo todo. Alguns, dependendo do frio, né, podem acabar usando. A última coisa que eu falaria sobre o Kenny Pickett, eu acho que a reta final da temporada dele poderia ter sido até melhor se ele não tivesse machucado, né? Teve um jogo que ele desfalcou o Pittsburgh Steelers, acho que poderia ter sido ainda melhor. Qual o seu outro jogador, seu segundo jogador, Lucas? Não que esteja numa ordem, né, mas o segundo que você quer citar. O segundo que eu elenquei aqui era o meu draft crush no draft do ano passado. Eu fiquei meio chateado que ele foi pros Bengals, porque, né, tem aí essa rivalidade recente dos Bengals com os Chiefs, que é o Cam Taylor-Britt, é um cornerback.
Se você pudesse construir um cara para ser um cornerback, os físicos seriam basicamente os dele. Ele é muito alto, bastante longo, e ele tem aquele Haas que fizeram dele, foi um dos melhores, que é o Relative Athletic Score lá, que é uma nota relativa de atleticismo. E considerando que agora o Awuzie saiu dos Bengals, ele vai ter um papel muito maior dentro dessa secundária. E assim, a secundária dos Bengals é a secundária que conseguiu fazer o Eli Apple parecer um cornerback bom, quando honestamente ele é um cara extremamente limitado, e o Ken Taylor-Britt tem os atributos físicos para ser muito melhor do que ele. Então, obviamente não é o papel do Eli Apple que ele vai estar pegando, é do Awuzie, que é um papel um pouco maior, mas ele é um cara que teve jogos muito bons, mas pro final da temporada, acontece isso com o calouro, e eu acredito que ele tem tudo para melhorar. Eu honestamente vejo potencial nele, não sei se no ano que vem, mas eu vejo potencial nele de ser um dos melhores cornerbacks da NFL. Não sei se ano que vem, não sei se isso um dia chega, mas é um cara que trabalha duro e tem os atributos físicos para isso. E tá numa defesa que, na minha opinião, possibilita ele bater esse potencial. Então é um protegido meu aí que acabou caindo no rival, mas que eu gosto muito e que eu vejo que pode ser um breakout player ano que vem. É um baita atleta, né? Na posição de cornerback conta bastante. O segundo nome que eu botei aqui na lista, e é um cara que quem escuta o podcast já tá cansado de ouvir eu falar sobre ele, né? Então vocês já devem estar imaginando, é o Chigozie Okonkwo, né? Tight end do Tennessee Titans. E eu acho que o argumento é que se ele já não explodiu na última temporada, né? Então, não que Tennessee Titans tenha sido um time muito assistido, né? Mas ele teve a segunda melhor nota no Pro Football Focus entre tight ends. E tight end tradicional ali, alinhando colado na linha ofensiva, 43,8% dos snaps dele. Um número que vai revoltar o Lucas, mas eu já adianto que é um número notável, mas num volume bem menor, então vamos com calma. Ele teve a melhor média de jardas por rota corrida entre tight ends, superior à do Travis Kelce. Ele ganhou 2,61 jardas por rota corrida, ou seja, todas as recepções dele, as jardas de recepção dele, dividida pelos números de snaps que ele correu rota, o número dele foi melhor do que o Kelce. É um número muito bom pra medir a eficiência do jogador, tipo, quando ele tá em campo, o impacto que ele tem, né? E ele é um excelente recebedor. Como bloqueador, ele é abaixo da média, mas tight ends evoluem muito ao longo da carreira nesse ponto, então não me preocuparia. E tudo bem que o Titans eu não acho que vai ter um mega ataque aéreo, então de repente ele não vai ter muitas oportunidades pensando em fantasy football, por exemplo, mas em termos de talento, eu ficaria surpreso se na próxima off-season, quando a gente chegar na hora do top 5 tight ends, se o Okonkwo não tiver nessa discussão. Não, e eu acho que pro estilo de jogo que os Titans têm, ter um tight end bom recebendo a bola com esse upside extremamente interessante e positivo. Vai ser uma puta ajuda pro Will Levis quando ele inevitavelmente virar tiver uma chance como quarterback titular do time, porque eles correm muito com a bola, e quando você tá com um personagem um pouco mais pesado em campo, tem um cara que pode, por mais que ele não seja um baita tight end bloqueando, mas tem um cara que pode dar essa dualidade de tipo, o cara tá aqui, ele pode bloquear nessa corrida aqui pro Derrick Henry, ou ele pode ser uma arma no jogo aéreo. É uma peça que todo time quer ter, todo time busca de uma forma ou de outra, e extremamente valiosa aí pro ataque dos Titans. Então gosto do jogador também. Terceiro e último jogador antes da gente passar pra top 5 defensive tackles, Lucas. Aqui é outro. A classe do draft do ano passado, eu tive 2 caras que eu gostava muito, e os 2 caras estão na minha lista esse ano, então eu acho que eu não superei ela ainda. Esse cara aqui é do time que eu falei que ninguém presta muita atenção, é o Cameron Thomas, o edge do Arizona Cardinals. Quando ele saiu do draft e foi para os Cardinals, o que falavam muito dele é tipo, ele é provavelmente um dos edges mais prontos dessa classe, mas ele não tem tanto upside assim. Ele é um cara que tipo já faz muito bem o que é pedido dele no college, e eu acho que ele saiu de San Diego, mas eu posso estar errado. Ele já faz muito bem o que pedem dele no college, e é esperado que ele faça o mesmo na NFL. Mas ele teve uma temporada de calouro muito surpreendente. Pelo menos para um cara que saiu na 3ª rodada. E o motivo pelo qual ele tá aqui é uma questão de oportunidade. Não tem ninguém nessa linha defensiva dos Cardinals. Então é dele. Tipo, a chance dele é essa. É ele, é o BJ Ojulari,
Não tem muito o que ser feito aqui, então, como ele vai ser o Edge 1 agora, é realmente um ano onde pode ser que seja a última vez que vocês ouvem desse cara, mas pode ser que ano que vem seja... Os Cardinals não precisam escolher um Edge no draft, porque eles têm o Cam Thomas e eles têm o B.J. Ojulari, mas principalmente o Cam Thomas. Então, eu acho que ele tá na melhor posição de todo mundo na minha lista para de fato atingir esse potencial, porque é só dele, não tem ninguém mais concorrendo com ele para essa posição no time. Ele teve 19 pressões, 3 sacks, né, na última temporada. Também o Zach Allen saiu também, né, além da aposentadoria do J.J. Watt. Se vocês viram, quem tá assistindo no YouTube, vocês me viram mexendo no celular, não é que eu não tô prestando atenção no Lucas, não, é porque o meu computador tá prestes a explodir, então se eu abrir alguma outra coisa aqui pra pesquisar algum número, meu computador explode. Então eu tô pesquisando no celular mesmo. Pra encerrar esse tópico, eu coloquei um cara que tá envolvido em umas decisões mais questionáveis dessa off-season, na minha opinião, que é o Chase Young. E ele tem toda a motivação do mundo, porque por algum motivo o Washington Commanders decidiu não exercer a opção de quinto ano dele, né? Que eu acho que é um caso muito extremo. Eu sei que a opção de quinto ano tem ficado um pouco mais cara, mas tem que ser um caso muito extremo pra você não exercer, né? E o Chase Young, o primeiro ano dele ele jogou muito bem, e teve a sexta melhor entre todos os edge rushers como calouro, né? Não sexto melhor calouro, sexto melhor no geral. E aí ele não começa tão bem o segundo ano, se machuca, e na terceira temporada é uma situação meio estranha, que ele voltou só na reta final. A comissão técnica não parecia muito animada com ele. Dava a entender que os caras achavam que ele poderia ter jogado e ele não quis. E eu acho que essa opção dele não ter sido exercida, ou seja, ele vai poder... Ele vai receber a franchise tag se ele jogar muito bem, né? Ou vai receber um mega contrato de, sei lá, 28, 30 milhões de dólares aí na off-season se ele jogar bem. É esse tipo de dinheiro. Ele pode ser até bom pra ele financeiramente, né? Porque se ele jogar bem, ele vai receber essa franchise tag um ano antes, ou vai receber o contrato um ano antes. Então, ótimo pra ele. Eu acho que ele vai ter toda a motivação do mundo. E ele é muito talentoso, né? Foi a segunda escolha geral ali naquele draft do Joe Burrow e do Justin Herbert. Eu acho que o Washington deveria ter selecionado um quarterback, defendi na época, mas ele era o que a gente falava que era o melhor jogador, né, do draft, né, sem levar em conta o valor posicional. Eu acho que ele tá numa posição com uma linha defensiva muito talentosa, o interior muito forte. Eu tava olhando as odds dele num site, tava 51, no Bulldog ainda não tem, né, mas tava acho que 51-1 pra ser defensor do ano, e eu não odeio essas odds também não, porque eu acho que o Chase Young vem pra um ano bem grande. A minha questão com o Chase Young é que da mesma forma que ele pode ser o cara de 2023, ele pode ser trocado no meio da temporada. Olha. Existe um mundo onde algum time liga lá nos Commanders e fala o seguinte: vocês não estão recebendo o que vocês queriam desse cara, ele ainda é novo, eu quero tentar rodar ele aqui em alguma coisa diferente. Vocês aceitam uma de quarta rodada? E os Commanders falam, não quero pagar franchise tag pra um cara que não tá entregando e vendem. Então é realmente um ano bem boom or bust pro Chase Young, mas eu confio no potencial dele. Eu gosto bastante do jogador, eu gostava dele quando ele saiu de Ohio State e veio para os Commanders. É uma pena essa lesão dele, parece ter sido uma lesão bem controversa, como você citou, mas de qualquer forma, eu espero muitas coisas dele na NFL e nesse próximo ano vai ser de fato um ponto muito importante na história dele com o Washington Commanders. Concordo. Vamos passar para top 5 defensive tackles. Naquele esquema aqui, o Lucas vai revelar o quinto dele, eu vou revelar o meu quinto, vou dizer se o quinto dele tá na minha lista, em qual posição e tal. Vai ser um pouco mais ágil do que de costume, que a gente tinha outros tópicos aqui para debater também no programa. Mas, Lucas, quem é o quinto melhor defensive tackle na NFL atualmente, na sua opinião? Eu coloquei como quinto DeForest Buckner. Ele teve ali anos maravilhosos no San Francisco 49ers e depois nos Colts em 2020. Foi pra lá. Ele é a única coisa que tem de legal, positivo, divertido nessa linha defensiva ali do Indianapolis Colts. Inclusive, eu achei que ele não ia ficar nos Colts, mas ficou. Eu gosto muito dele, eu acho que quinto tá um bom lugar, porque tiveram outros defensive tackles que tiveram temporadas muito surpreendentes ano passado, que pularam na frente dele aqui na minha lista.
Ele não tá... Ele tá nas minhas menções honrosas, né? Ele seria meu 7º colocado. Eu acho que ele não jogou tão bem na última temporada quanto outros nomes aqui que estão na minha lista. Mas um grande jogador, sem dúvida. Não tem problema nenhum com essa escolha. O meu 5º colocado é o Quinnen Williams, do New York Jets. Tá na sua lista? Ele é o meu 4º. Então, tamo ali. Ele foi o 2º defensive tackle com a melhor média ali de pressões por snaps na NFL na última temporada. Ele teve a 3ª melhor nota pressionando o quarterback no chamados true pass sets, né? Que situações claras de passe, né? Exclui play action, exclui screen e tal, situações de passe. Só que eu me fez colocar, acho que talento por talento, ele poderia estar mais alto. Mas a questão é que ele não fica em campo tanto quanto os outros jogadores, né? Eu tava olhando aqui o ranking dele, número de snaps, ele foi o 29º em snaps na NFL, né? E é uma reclamação que muitos torcedores dos Jets têm, né? Até o João Eduardo Dutra, que participa aqui sempre, ele fala muito sobre isso, né? Ele tem tipo 200 snaps a menos, 250 snaps a menos que outros caras aqui nessa lista, né? Tipo, o Aaron Donald, que se machucou e perdeu parte da temporada, ele tem basicamente o mesmo número de snaps do Quinnen Williams no ano, né? Então, o que me fez derrubar um pouco o Quinnen Williams é, eu tenho um cara aqui que é muito bom, mas eu tenho um cara aqui que de repente é, sei lá, 5% melhor, mas joga 300 snaps a mais do que ele, né? Então eu prefiro ter o cara, de repente, 5% pior, mas que joga mais, né? Então, não sei se é uma questão dos Jets não confiarem nele ficar em campo tanto tempo, se é uma questão que ele, não, de fato, não tem o preparo físico, a resistência pra ficar em campo mais tempo, mas eu acho que é o ponto fraco no jogo do Quinnen Williams, né? O fato dele não ser o cara de 3 descidas o tempo todo. Não, o Quinnen Williams acabou entrando aqui na minha 4ª posição. É um jogador que eu gosto bastante, eu gostava muito dele sendo de Alabama. Inclusive, um dos melhores vídeos curtinhos da NFL é em uma entrevista que ele tá dando, ele espirra, ele mesmo fala saúde pra ele mesmo e agradece a saúde. Uma figura, esse vídeo é ótimo. Eu coloquei ele um pouco acima aqui por uma questão de potencial. O meu 3º lugar é um ponto muito parecido. Ele tem só 25 anos, então, apesar de terem algumas coisas no jogo dele que eu não gosto, eu consigo imaginar um mundo onde ele se torna cada vez melhor. Principalmente ali mais um ano na defesa do... Robert Saleh. Isso, o Robert Saleh. Os coordenadores defensivos dos San Francisco 49ers são todos se confundem na minha cabeça. Mas do Robert Saleh, projetando ele para 2023, eu acho que ele pode ter um ano digno, talvez até de mais do que a 4ª posição, mas 4ª posição ali eu achei que ficou um lugar bem legal para ele. O seu 4º é o meu 5º, né? Então vou revelar o meu 4º colocado. Dexter Lawrence, defensive tackle do New York Giants. Antes que clubista, sei o que e tal. Dexter Lawrence, pronto. Se quiser me acusar de clubismo, pode acusar. Tá na sua lista, Lucas? Ele é o meu 3º. Então aí, ó. Porra. Alguém da sua lista não entrou na minha. Porque você sabe que é o meu 2º e o meu 1º. Sim, claro. Então alguém da sua lista não entrou na minha. Vai ser divertido. Claro. Eu entendo quem possa colocar o Dexter Lawrence um pouco mais pra baixo. Porque ele entrou na NFL, bom defensive tackle. Deu um baita salto na temporada passada, né? O salto que a gente tava falando no começo do programa foi o salto que o Dexter Lawrence teve, né? Ele foi de cara ali titular ok, mediano, para o Pro. Ele foi o 2º defensive tackle com mais pressões na NFL, com 70. Teve a melhor nota no Pro Football Focus defendendo o jogo terrestre. Foi o 2º defensive tackle com mais stops, né? Que é aquele tackle considerado negativo pro ataque no jogo terrestre. Um cara completo, muito talentoso. E a tendência é só ele evoluir. Eu ainda acho que ele pode jogar ainda melhor. E quando tiver, assim, também a confiança da gente ver ele repetir o desempenho dele da última temporada. Mas eu coloco ele na 4ª colocação. Eu coloquei ele na 3ª colocação por motivos muito parecidos pelos quais eu falei do Quinnen Williams agora. Eu gosto muito do Dexter Lawrence. De verdade, ver ele ali na linha defensiva dos Giants era uma das minhas coisas preferidas de assistir nos Giants ano passado. Eu tenho um ponto muito fraco para DTs ali, né, defensive tackles, que são muito dominantes no pass rush. Eu acho que eu amo. É realmente uma das coisas que eu mais gosto de ver num jogo de futebol americano. E o Dexter Lawrence tem uma presença, assim, diferenciada. Que tem algumas coisas nos esportes, eu sou da opinião que a gente não consegue
exatamente quantificar com uma estatística ou um ponto. Eu só me divirto muito assistindo ele jogar futebol americano. Então, eu coloquei ele aqui em terceiro lugar. E, honestamente, essa questão de eu gostar mais dele do que o Quinton Williams foi o desempate entre os dois. Dois jogadores que eu gosto muito. Mas o Dexter Lawrence, ninguém pode mais chamar de clubista, porque eu não torço pro Giants e ele tava acima na minha lista do que na sua, então tudo certo. Vamos pro terceiro colocado agora, né? O seu Dexter Lawrence. E agora o nome que eu tenho certeza que é o que tá diferente na sua lista em relação à minha, né? Quer dizer, da minha em relação à sua. Que você tem o DeForest Buckner, que não tá na minha. E eu coloquei o Cam Hayward, o Pittsburgh Steelers. Eu acho que é um cara subestimado, talvez, aí na década da NFL. Um dos melhores defensores da última década. Um cara que eu acho que ele vai acabar não entrando, mas tem um caso pra ele como Hall of Fama pela longevidade dele. Ano passado, o Pittsburgh Steelers diminuiu o número de snaps dele pra dar uma preservada. Ele já não é mais nenhum garoto, mas ainda assim, a eficiência dele aumentou. Os números totais dele não sofreram. Ele teve o quinto melhor win rate, né, que é a quantidade de vezes que ele venceu o bloqueador dele, né? Então ele tem 34 anos, completou agora em maio, e é um voto de respeito aqui o Cam Hayward, porque tudo bem, acho que esses caras, ele claramente tá começando um declínio, né? O próprio Steelers disse isso, colocando ele um pouco menos em campo pra dar uma preservada. Ainda assim jogou 800 snaps, mais do que o Quinton Williams, por exemplo, né, que eu citei. Mas quando ele tiver o declínio, aí eu desço ele, mas por enquanto eu ainda acho que ele é o terceiro melhor DT na NFL. Uma das minhas opiniões, não diria controversas, mas mais fortes que eu tenho com o esporte, é que quando a idade chega para alguns jogadores, não é uma piora progressiva, é um precipício. O cara eu já vi acontecendo dos dois lados, mas eu já vi muitos jogadores que eram ótimos em um ano e no outro ano são praticamente injogáveis, e isso não é especificamente na NFL, vários esportes aqui que eu acompanho. Então foi isso que me tirou um pouco. Como eu falei, eu estava projetando alguns desses jogadores porque eu penso que eles podem entregar, e obviamente que o Cam Hayward tem potencial e já mostrou que pode entregar muito ainda, mesmo com 34 anos, mas todo jogador, quando ele fica um pouco mais velho, eu começo a ter esse pé atrás. Será que esse vai ser o ano que ele vai parecer bem, mas aí dá aquela balançada e no ano seguinte o cara nunca mais joga o mesmo tanto? Tipo o último ano do Cristiano Ronaldo no United, sabe? Aquela coisa, o que aconteceu? O cara era ótimo até anteontem. Então foi isso que me tirou um pouco. Ele ainda ficou em sexto na minha lista, porque de fato tem ali uma questão do voto de confiança. E ele que ficou ali no desempate com o Buckner, mas foi por isso. A idade pesou demais pra mim, se eu estiver projetando pra temporada seguinte. Se eu estiver pensando na temporada passada, ele ainda é com certeza um dos 5 melhores defensive tackles da NFL. Quem que é o segundo melhor defensive tackle na NFL? Eu queria muito ser clubista aqui, Gabriel. Vou falar a verdade pra você, eu falei você, mas não dá. É o Chris Jones, o segundo melhor defensive tackle da NFL. Eu queria muito colocar ele em primeiro, mas não dá pra colocar ele em primeiro, porque o primeiro, né, a gente vai falar dele, mas tem um nome lá, é dele, enquanto ele estiver jogando é dele pra sempre. Então o Chris Jones é o segundo. Aqui, obviamente, né, o Nick Bosa teve uma temporada absurda no passado, mas no meu coração o Chris Jones foi o jogador defensivo do ano passado. Não tô falando que foi errado do Nick Bosa, é que de fato ele teve uma das melhores, se não a melhor temporada da carreira dele no passado. Ele é muito bom mesmo. Ele teve aquele ano que colocaram ele como edge no começo do ano, que todo mundo falou, meu Deus, o que estão fazendo com o Chris Jones? E apesar de não ter sido o melhor ano dele, criou uma versatilidade para ele ali na linha defensiva que é raro de você ver de um defensive tackle por serem jogadores maiores, mas não é difícil você ver o Chris Jones alinhado de edge. Ele é um cara que pode jogar em várias posições diferentes, ele ganha de várias formas diferentes. Eu amo ele. Minha única vírgula com o Chris Jones é que ano passado foi o primeiro ano que ele foi bem nos playoffs. Ele tem até ano passado ele tinha ele nunca tinha conseguido um sack em playoff, por exemplo. Era uma estatística meio inacreditável. Mas, fora isso, eu amo ele. Ele é um dos meus jogadores preferidos ali do meu time. E com certeza aqui no segundo lugar. O meu segundo colocado também, né? Ele foi o melhor defensive tackle da última temporada, indiscutivelmente. Liderou a posição em pressões com 97. O segundo colocado teve 70, né? Que é uma diferença absurda. Ele teve 17 sacks. Não tenho o que acrescentar. Um grande jogador mesmo. E o primeiro colocado,
acho que a gente podia falar só o nome e encerrar o podcast, né? Não tem o que explicar, né? É o Aaron Donald. O Aaron Donald e assim, tudo bem, se machucou. Primeira vez que ele se machucou na carreira e perdeu tempo e tal. Mas eu só vou tirar o Aaron Donald aqui do topo quando eu ver o Aaron Donald não ser o melhor defensive tackle. E provavelmente, se eu ver o Aaron Donald não ser o melhor defensive tackle na próxima temporada, eu provavelmente vou dar outro voto de confiança, né? Porque a gente tá falando aqui de um dos maiores defensores da história da NFL. Ele tá no mínimo top 10. No mínimo top 10 defensores da história da NFL. Ele, acho que se você pegar aqui os últimos, sei lá, a última década da NFL, ele tá na discussão como não quarterback mais impactante. Talvez seja o não quarterback mais impactante. Que ele é o melhor não quarterback. Mas assim, mais impactante versus melhor são discussões diferentes. E é um jogador incrível, não tem o que falar. Ele é um pouco menor do que a gente tá acostumado à posição, mas uma versatilidade absurda, uma agilidade absurda. E acho que tem um bom argumento dele também como o melhor pass rusher da NFL, né, nos últimos 10 anos, mesmo ele sendo defensive tackle, né? Ele liderou a NFL em número de pressões algumas vezes. É um cara perfeito, é um defensive tackle perfeito. Sinceramente, não tem... Teve uma época que o pessoal ali meio que do contra começou a esboçar uma take ali de que, na verdade ele não é tão bom assim defendendo o jogo terrestre. Não existe. Ele não tem defeito no jogo dele. E ele é um cara que até a última temporada extremamente durável. E eu vou precisar ver pra crer. E quando eu estiver vendo, não vou acreditar que o Aaron Donald não é mais o número 1, né? Aquele meme, né? Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. É assim comigo pro Aaron Donald. O Aaron Donald é bom no nível que ele tem 9 anos na NFL, e nos 9 anos dele na NFL, ele teve uma nota na PFF de 90 ou mais em todos os anos. É muito difícil fazer isso, tipo, não é uma coisa que qualquer jogador bom faz, não é uma coisa que qualquer jogador ótimo faz, é uma coisa que só os melhores da história fazem. E é uma coisa meio Tom Brady falar do Aaron Donald dentro do nível ali de jogadores defensivos, ou defensive tackles, pass rushers, que... Pô, não dá, não tem como, ele já fez demais pra você não acreditar nele, e ele continua fazendo. Vai ser ele o pass rush dos Rams ano que vem, e eu não consigo falar que o pass rush dos Rams vai ser o pior da liga por isso. Eu não consigo falar nem que vai ser um dos 10 piores da liga por isso. Porque ele sozinho talvez seja mais do que, sei lá, melhor do que 10 times da NFL com outros jogadores ali. Ele é muito bom. Inacreditável, ele nível jogador do Madden bom, então não dá. Eu tentei, eu forcei, eu pensei, não, ano passado o Chris Jones teve uma temporada melhor, mas o Aaron Donald é melhor em tudo que o Chris Jones faz, o Aaron Donald faz um pouquinho ou muito melhor, então ele é o primeiro lugar e vai ser enquanto ele estiver jogando. Não tem o que acrescentar, o defensive tackle perfeito, tem 32 anos, né, e vamos ver como é que vai ser essa próxima fase da carreira dele. De repente ele não vai ser mais o cara ali de 1000 snaps, né? Que é um número absurdo para defensive tackle também. De repente ele diminui um pouco, mas mantém essa produtividade dele altíssima. Mas não tem como tirar ele ainda do top 1. Menções honrosas, Lucas. Dos nomes que a gente já discutiu, o único que falta aqui nas minhas menções honrosas é o Javon Hargrave, que era do Philadelphia Eagles, agora tá no 49ers, né? Que fez uma temporada fantástica no ano passado, um pouco mais velho, né? Que ele meio que... Ele já era bom jogador há muito tempo, mas ele explodiu na temporada passada, acho que com 30 anos, se eu não me engano. E também é um cara que é um baita pass rush ali da posição de defensive tackle. O único cara que eu acho que a gente não discutiu, a gente falou do DeForest Buckner, falou do... o único cara que a gente não discutiu. Um cara que eu queria só dar uma menção honrosa aqui pra ele, porque ele é um pouco diferente de todos os outros caras que a gente tá falando, é o DJ Reader, dos Bengals. Ele é muito bom no outro lado do jogo, ele é ótimo parando o jogo terrestre, provavelmente um dos, se não o melhor da liga nisso, ele especificamente nesse ponto. Então é outro cara que vale a pena aí, se vocês não conhecem, conhecerem um pouco mais a fundo o jogo dele, porque apesar de não ser o cara com mais flashes, assim, mais divertido de se assistir, ele é provavelmente o jogador mais importante da defesa do Cincinnati Bengals pro ano que vem. Ele é muito, muito bom. Na minha opinião, o melhor nose tackle da NFL é o Vita Vea, né, do Tampa Bay Buccaneers. Outro cara ali que é difícil comparar, né? Nose tackle é uma posição, assim, tá no mesmo grupo ali de posições, né? Mas
são caras mais especialistas em defender o jogo terrestre. Muitos deles não ficam em campo em situação clara de passe. O Vita Vea é um cara que evoluiu muito como pass rusher ao longo da carreira. Estaria no meu top 10, o Vita Vea, e como você falou do Jay Reader também. Mas é isso, top 5 defensive tackles. Nessa semana, no episódio exclusivo para apoiadores, faremos top 5 safeties, que é sempre bem difícil. Safety sempre é uma das posições com... Assim, sempre não, mas uns 5 anos pra cá, uma das posições com nível de talento mais baixo, diria. E nomes menos reconhecíveis também. Mas é uma discussão que o fã mesmo de NFL vai gostar bastante. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @quarterbackruim. Até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado aí. Como eu sempre falo, adoro ser convidado aqui, já me sinto da casa. Até a próxima. E essa do safeties vai ser legal, vou ouvir também. Não vai ser o Daniel Sorensen na lista. Não, nem tá mais no meu time essa galera aí. Já é outro pessoal que tem que sofrer com ele agora. Saudade do ex. Não. O Daniel Sorensen eu tenho um pouquinho porque ele teve uma jogada muito boa pelos Chiefs. E aí eu falo, tipo, mano, aquele Daniel Sorensen eu ainda gostaria. O do último ano pode ir embora. Mas então é isso, pessoal. Não deixem de escutar o programa sobre NBA aqui no feed também. Vai ter um sorteio de um Pix de R$100. Você pode participar ainda, nosso sorteio que tá rolando ainda. E a gente vai falar sobre... fazer um balanço aí final sobre o draft. Falar da classe de 2024. Bronny James talvez esteja na classe de 2024. E vamos fazer um preview do mercado de free agents da NBA, que vai abrir essa semana. Sempre um período com muitas trocas também. Então, até lá. Tchau!